Fala, meus caros, Tucano na área, se derrubar é pênalti e se não derrubar eu faço gol. E hoje estou aqui para essa aula onde eu vou te explicar por que você não aprendeu inglês até hoje. Porque existem 3 verdades fundamentais na vida. A primeira é que todos pagaremos impostos. A segunda é que todos morreremos. E a terceira é que todo mundo já tentou aprender inglês algum dia na vida. Seja na escola, seja no cursinho, seja por aula particular, seja por aplicativo, seja por conta própria, não sei como, mas todo mundo já tentou aprender inglês algum dia da vida. Até porque o inglês não é um idioma que está lá, escondido, esperando que a gente o descubra. O inglês é um idioma invasivo. Ele está em todos os lados. Todos os dias nós somos deparados com alguma coisa em inglês. Seja na rua, algum estabelecimento, algum tipo de comida, a música que você escuta no rádio, o seu aparelho doméstico que você tem na sua casa, talvez toque música, talvez na sua televisão, não sei aonde na sua casa, algum eletrodoméstico está em inglês, fala inglês com você. Existem palavras em inglês no seu dia a dia, talvez na sua empresa, no seu trabalho, enfim, até a água que é aqui na minha frente, que eu vou beber, está em inglês. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não quero tomar processo, né? E não receber aqui o merchan da empresa de água. Então, mas a grande questão é, o inglês é uma língua invasiva e todo mundo já tentou aprender inglês. Então a grande pergunta que fica é, como diabos a gente não aprendeu inglês? Como que meus alunos aqui, que já foram atacados pelo inglês algum dia da vida, até hoje não falam inglês? E alguém pode pensar o seguinte, não, Tucano, é que pra mim o inglês ele é impossível. Na minha cabeça, o inglês não entra. O inglês, ele é... Os meus átomos não conseguem compatibilizar, minhas células, elas não conseguem absorver o inglês, não funciona, o problema sou eu. Eu sou incapaz de aprender inglês, né? Não tem jeito. Eu entrei nesse curso aqui porque eu fui obrigado, tentei mais uma vez, mas eu já sei que eu não vou conseguir, realmente, inglês. Algumas pessoas pensam assim. Outras pessoas vão pensar que talvez seja o método que elas utilizaram que não funciona, viram esse cara bonitão, cheiroso, narigudo, falar de um método novo, revolucionário, falaram, quer saber? Eu vou tentar agora um método novo para aprender inglês. O método não funcionou? Mas qual é a verdade? Por que nós não conseguimos aprender inglês até hoje? Bem, como vocês sabem, o inglês tem algumas especialidades que eu vivo falando o dia inteiro nas minhas redes sociais, nos meus canais. Se você não me segue lá, me siga lá, porque lá eu também ensino bastante sobre tudo na vida, inclusive sobre inglês. Mas basicamente, o maior problema que nós temos é que nós não aprendemos a maior e mais importante ferramenta do inglês, que é o vocabulário. Então, basicamente, pensem o seguinte. Quando nos ensinam inglês na escola, eles não nos ensinam inglês da maneira que uma pessoa normalmente aprende um idioma. Como assim, Tucano? Quando eu vou para um cursinho, quando eu vou para na escola aprender inglês no método tradicional, ou até nas aulas particulares, os aplicativos, geralmente eles nos ensinam sempre o mesmo método batido, que infelizmente ele não funciona. E não digo eu que ele não funciona, é só você ver quantas pessoas se inscrevem no curso em inglês 2 semanas, sendo que quase todas elas já estudaram inglês em algum momento da vida delas. Veja bem, o Brasil é um país que apenas 4% da população é fluente em inglês. Então, se você aprende inglês aqui nesse curso, você já vai estar na frente de 96% da população que não é fluente em inglês. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o país do mundo que tem mais escolas de inglês por metro quadrado. Sim, nem a China tem tantos cursos de inglês quanto o Brasil. Pois é. Em São Paulo, é a cidade que temos mais cursos de inglês por metro quadrado. Um dia eu estava em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi, e eu estava andando por uma rua, e nessa rua, na mesmo quarteirão, tinham 4 escolas de inglês diferentes. Ou seja, abrir escola de inglês no Brasil é um negócio extremamente lucrativo. Tem escola de inglês em qualquer esquina. Mas, curiosamente, o país que tem mais escolas de inglês no mundo tem apenas 4% da população que fala inglês. Peraí, alguma coisa está errada nisso. Concorda comigo? Bem, e basicamente, o que é que está errado, cara? Por que as pessoas não aprendem inglês nesse país onde todo mundo já estudou inglês, tenta aprender inglês e ninguém consegue? Eu tenho certeza que o brasileiro é burro. O brasileiro não consegue aprender inglês, o brasileiro ele é folgado, ele é preguiçoso, vai na memolência, ele não quer aprender inglês. Bem, na verdade, não é isso. A grande razão pela qual os brasileiros não aprendem inglês é porque o método nosso ele é falho. Eu já vou tocar por que o método é falho, mas pense no seguinte. Quando você é criança e você vai aprender português, qual é a primeira coisa que você aprende? Você aprende a gramática do português? Você já viu algum pai e uma mãe com um livro de gramática no braço para ensinar assim pro filho dele o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito? Você não vê isso acontecer. Você não vê uma criança com um livro de gramática ali estudando para aprender como falar o imperativo. Isso não acontece. Mas, curiosamente,
todas as crianças, elas nascem e aprendem a falar português. Obviamente, as que têm algum tipo de deficiência não vão aprender, mas geralmente todas as crianças elas aprendem a falar de maneira própria. E curioso que a criança não começa pela gramática, a criança não começa tentando falar, nem entender, ela começa com vocabulário. E quando a criança consegue esse vocabulário, ela consegue pouco a pouco formar suas frases, entender as pessoas. E somente quando ela tem 7 anos, ela vai para a escola e ela começa a aprender as regras gramaticais. Ela vai começar a ler, ela vai começar a escrever apenas com 7 anos depois que ela já é fluente em português. Então veja bem, uma criança, tanto no Brasil como na Inglaterra, ela aprende inglês ou português, a língua materna dela, quando ela começa a aprender vocabulário, ela começa a aprender a falar e a entender, e depois ela vai para a escola, vai aprender as regras gramaticais, a ler e escrever. Ok. E o que acontece conosco quando nós vamos para a escola aprender inglês? Qual é a primeira coisa que ensinam pra gente em inglês? Não são as palavras. Não é a falar nem a entender. São as regras gramaticais. É a ler e a escrever. Basicamente, eles querem nos ensinar inglês da mesma maneira que nos ensinam português nas escolas. Só tem um problema. Quando você começa a aprender português na escola, você já é fluente em português. Agora, quando você começa a aprender inglês na escola, ou no cursinho, ou como você tudo aprender, você não é fluente em inglês. Você não sabe falar inglês. Então, aprender gramática deveria ser seu último passo, e não o primeiro. Está claro? E alguém pode pensar, não, Tucano, é que realmente... Calma lá, é que eu realmente acho que eu não sou capaz de aprender inglês. Olha só, eu tenho certeza que se você tivesse nascido filho do mesmo pai, da mesma mãe, com o mesmo DNA, só que em vez de nascer no Brasil, ou em Portugal, ou na Angola, onde você nasceu que fala português, você tivesse nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos, qual seria o idioma que você seria fluente hoje? Pois é. Então, não é o seu corpo, o seu DNA, as suas células, que são incapazes de aprender o inglês. Se você tivesse nascido e crescido num país onde o inglês é o idioma falado, você hoje seria fluente em inglês, correto? Então não é que seu corpo é incapaz. Ele é totalmente capaz de aprender inglês. A grande questão é o como você aprende. Então vamos lá. Por que eu separei isso aqui? Porque geralmente é nessa ordem de prioridade que os cursos funcionam para te ensinar inglês. Eles dão muita ênfase na gramática, um pouquinho de ênfase no listening, na compreensão, quase nenhuma ênfase no falar e speaking e nenhuma, zero, influência no vocabulário. Então, basicamente, para que você fique fluente em inglês, você tem que dominar todas essas linhas. É como se aqui fosse aquele loading do computador, carregando. Aqui é o 0% e aqui é o 100%. Quanto mais para cá eu tiver de cada linha, melhor vai ser a minha fluência do inglês. E qual é o problema? Que quando eu faço um cursinho tradicional, quando eu aprendo na escola, geralmente eles trabalham bastante a minha linha da gramática. Eles trabalham um pouquinho a minha linha da compreensão, porque no cursinho tem um pouquinho de listening. Às vezes, o professor, a professora fala em inglês, então tem um pouquinho de listening. O speaking, ele é muito pouco incentivado. Até fala com seu amiguinho. Eu fiz curso de inglês, né? Fiz cursinho de inglês durante muitos anos. Eu falei pra vocês no vídeo de quem sou eu. Tem, sim, algum incentivo, mas é muito baixo o incentivo de falar inglês, fazer uma vez ou outra, fazer uma pergunta pra professora, mas é bem baixo o incentivo do speaking. E vocabulário nem se fala. Quase não se tem vocabulário em cursinhos de inglês. Eu lembro que eu fiz um curso de inglês, vou falar o nome, que era um curso muito bom. E lá pro final do curso, eles começavam a dar um pouco de vocabulário. E era bem pouco, bem insuficiente para quem quer aprender. Em vez disso, eles focam nos 4 principais deles, né? Que vai ser escrever, ler, falar e entender. Onde o falar ele é muito baixo, tá? Então vai ser speaking, listening, writing and reading. Quando o writing e o reading deveriam ser as últimas coisas que você aprende. Até como uma criança, ela só aprende a ler e escrever depois que ela já sabe falar. E no inglês tem uma particularidade. Eu não coloquei aqui ler e escrever, né? Porque a leitura e a escritura, além de não fazerem parte da gramática, elas são prejudiciais para quem ainda não sabe falar inglês fluentemente. Porque em alguns idiomas, você escreve e você lê da mesma maneira que você fala, como no caso do espanhol, por exemplo. O que se escreve é o que se lê. No alemão, a mesma coisa. O que se escreve é o que se lê. Agora, no caso do inglês, isso não é verdade. Nem sempre como você escreve é da maneira que você pronuncia. E geralmente as pessoas que elas aprendem a escrever, aprendem a ler, antes delas aprenderem a falar, elas vão desenvolver uma pronunciação ruim. Porque ela não vai pronunciar a palavra da maneira correta.
porque nem sempre como se escreve, ou quase nunca como se escreve, é da maneira que se fala. Então eu não recomendo que você aprenda ou se seja incentivado a ler e escrever antes que você saiba falar bem e tenha um bom vocabulário. Eu não recomendo. Você vai ver, quando a gente começar a memorizar o vocabulário de inglês, que eu vou falar para você aprender como a palavra se pronuncia e não como ela se escreve. Dito isso, a gente aprende um pouquinho de gramática, um pouco menos de compreensão, quase nada de falar e quase nada de vocabulário. E isso deixa nosso inglês incompleto. A melhor maneira da gente aprender inglês seria primeiro forçar bastante o vocabulário. Se eu tenho vocabulário, eu tenho o suficiente para conseguir entender e para falar. Eu não sou capaz de falar uma frase sequer se eu não tiver vocabulário. Veja bem, eu posso saber a gramática inteira. Se eu não tiver nenhuma palavra, eu não formulo uma frase sequer. Correto? Agora, se eu tiver algumas palavras e tiver zero de gramática, eu vou formular frases. Quer apostar? Vamos lá. Eu não sei gramática nenhuma, mas eu sei palavras. Então eu posso chegar para você e falar: eu ser brasileiro. Eu gostar futebol. Gramática zero. Alguém não entendeu o que eu falei? Pois é, se um gringo tem todo o vocabulário e tem zero gramática, ele se comunica. Se um gringo tem toda a gramática e tem zero vocabulário, ele não se comunica. O mais comum que eu vejo na minha vida são pessoas que sabem the passive voice, a voz passiva em inglês. Sabem todos os tempos verbais, mas não formulam uma frase sequer. Porque elas têm muita gramática, se arrebentaram de aprender gramática no cursinho na escola, mas elas não aprenderam vocabulário. Ou então pessoas que elas têm gramática, elas têm um pouquinho de vocabulário, e elas até entendem, mas como elas não foram programadas para falar, elas não tiveram a prática de botar para fora o que elas sabem, elas entendem, mas elas não falam. Só que as pessoas falam: meu inglês está travado, meu inglês está enferrujado. Elas até entendem, mas elas não falam, porque o speaking delas não foi desenvolvido. Nesse curso, a gente vai começar a trabalhar primeiro o vocabulário. Então você vai ter muito vocabulário. Com o vocabulário, eu vou fazer você conseguir começar a entender e a falar. Eu vou te dar exercício para que você consiga botar para fora o inglês. Um dos grandes problemas que tem nos cursinhos é que, como é aula em grupo também, você não é estimulado a botar para fora. Você pode até ter vocabulário e até entender, mas você não é estimulado a botar para fora. Então as pessoas travam. Quando vai para a conversa real, a pessoa trava. Eu tenho que pensar a palavra fudeu, eu não consigo fazer a frase. Então a pessoa trava aqui. Você vai ser estimulado a falar e a compreender, e eu vou te dar a gramática necessária para que você consiga falar com fluidez. Eu não vou te dar a gramática inteira. Esse curso aqui não tem nenhum objetivo de fazer que você seja um professor de inglês e saiba até aqui. Eu tenho que saber até aqui, porque é o meu trabalho dar aula de inglês. Agora, você não é obrigado a saber até aqui. O ideal é que você tenha vocabulário suficiente, tenha um speaking, a capacidade de expressão suficiente, uma compreensão suficiente e uma gramática suficiente para que você possa se comunicar com fluidez. Agora, uma das grandes chaves para você aprender inglês não é só o método que vou te passar. Por que o meu método funciona melhor que os outros métodos? Primeiro, porque eu vou te ensinar na ordem correta. Primeiro o vocabulário, depois a falar e entender e depois a gramática. Essa é a nossa chave. Focar no que realmente é importante. Outra questão é que os cursos tradicionais, eles não conseguem te ensinar vocabulário. Alguém me perguntou assim: Tucano, por que você acredita que é tão simples assim, é só ensinar vocabulário antes, por que os cursinhos não ensinam vocabulário? E tem algumas teorias conspiratórias que dizem que, por exemplo, os cursinhos gostariam que você ficasse lá a sua vida inteira, pagando mensalidade todos os anos, durante 6 anos, comprando material cada 6 meses, porque assim eles ganham mais. Olha, é uma teoria interessante, talvez seja verdade. Eu prefiro acreditar sempre na estupidez humana do que na maldade humana. Eu acho que eles, primeiro, eles não sabem que tem que ensinar vocabulário. Tem esse método. Desde os anos 60. Todo mundo vende assim. O que eu vou mudar? Pois é. Uma outra grande questão é que eu acho que mesmo que eles soubessem que ensinar vocabulário, que ensinar vocabulário é o mais importante, eles não saberiam como ensinar vocabulário. Veja bem, memorizar 20 palavras de português já é uma questão difícil. Fala assim, ó, memoriza aí 20 palavras em ordem em português. Eu acho muito difícil que você consiga memorizar sem uma técnica de memória. Se eu falar pra você assim, o que você comeu mês passado, há um mês atrás, qual foi o seu almoço? Eu acho muito difícil que você se lembre. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa na escola que hoje você não se lembra. Que você estudou para aquela prova, passou na prova, mas hoje desapareceu. Você não tem mais aquele conteúdo. Imagine então memorizar palavras em inglês. Alguém pergunta assim, tudo bem, Tucano, eu já entendi. Eu tenho que ter vocabulário para que eu consiga falar inglês propriamente. Agora, quantas palavras eu tenho que ter? Bem, basicamente, segundo os estudos que foram feitos, um nativo de um idioma inglês fala entre 750 a 1.200 palavras de inglês no seu dia a dia. Veja bem, ele não conhece apenas
750 a 1.200 palavras. No dia a dia dele, o vocabulário pessoal dele, ele utiliza essa base de palavras. A gente pode botar na média 900 palavras. Então, para eu te ensinar 900 palavras, e com essas 900 palavras você consegue ter um vocabulário igual um nativo utiliza no seu dia a dia, é o suficiente para que você consiga começar a falar e entender numa boa. Os estudos mais recentes de poliglotismo recomendam 1.200 palavras. Então, nós vamos utilizar nesse curso as 1.200 palavras mais utilizadas no inglês, que vai ser o nosso vocabulário básico. E com essas palavras, a gente vai começar a falar, entender e depois aprender a gramática. Combinado? Agora, como é possível que a gente consiga aprender, em menos de 12 semanas, todo o vocabulário que a gente precisa para poder ficar fluente em inglês? Isso é muito simples, através de técnicas de memória. As próximas aulas, eu vou começar a enfocar com você a como memorizar as palavras. E, memorizando as palavras, nós teremos vocabulário suficiente, conseguiremos aprender 1.200 palavras em tempo recorde. E é essa, para mim, a grande razão pela qual os cursos de inglês tradicionais eles não funcionam. Primeiro que eles não sabem que tem que ensinar vocabulário. E segundo que mesmo soubessem, eles não têm conhecimento sobre memória e como fazer você absorver, armazenar essas palavras no longo prazo. E é por isso que eles não ensinam dessa maneira. Ou talvez a teoria conspiratória de que na verdade o que eles querem é o seu dinheiro. Eles estão de olho no seu bolso e é por isso que eles vendem isso aqui. Beleza, meus caros? Digo, não vendem isso aqui, né? Se eles vendem isso aqui, seria bom, mas eles não vendem isso aqui. Agora, meus caros, vamos lá. Além da técnica, que é um ponto importante, que é você ter a técnica correta, que é o que eu vou te dar nesse curso, o método correto para que você consiga aprender inglês, existe outro ponto muito importante, que é o tempo que nós vamos dedicar ao estudo. Veja bem, uma vez eu estava dando uma palestra e apareceu uma menina para falar comigo que foi o seguinte: olha, eu estudo inglês há 13 anos e até hoje eu não falo inglês fluentemente. Quando ela falou isso, eu me assustei. 13 anos, até com o método ruim, deveria ser o suficiente para que a pessoa aprendesse inglês. Então eu fui ver o que ela fazia nesses 13 anos. E eu descobri que durante 13 anos ela tinha aula de inglês aos sábados. Ela tinha 1h30 de aula de inglês aos sábados. E durante o resto da semana ela não fazia nada para aquecer o inglês dela. Então assim, o tempo em anos, ele não é muito honesto. O tempo correto seria a quantidade de horas que nós utilizamos para poder aprender alguma coisa. Então veja bem, imagina que num curso tradicional você vai ter 2 aulas por semana, sem contar feriados, sem contar os excessos, né? 2 aulas por semana, durante 1h30 mais ou menos de aula essa semana, ou 1 hora só, seria 2, 3 horas por semana. A minha proposta é que você faça 3 horas por dia nesse curso, durante 12 semanas. Veja bem, 3 horas por dia é a mesma coisa, ou mais, do que uma semana de curso tradicional. Uma pessoa que faz uma semana de 3 horas por dia é como se ela tivesse feito 7 semanas de um curso tradicional. Então, cada semana sua vale por 7. 12 semanas, fazendo a conta aqui, vai dar 70, 84 semanas de cursinho normal. 84 semanas em anos vai dar 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano e meio. Então, para você ver, a gente vai fazer em 12 semanas o que as pessoas normais fazem em 1 ano e meio. Com um porém, usando o método correto. E com outro porém. O tempo em sequência, se eu estudo qualquer coisa, pode ser violão, pode ser dança, pode ser um idioma, pode ser qualquer coisa. Todos os dias. O meu rendimento, ele é exponencial para cima. Ou seja, se eu estudo 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, até eu voltar aquele dia que eu estudei alguma coisa, eu perdi 6 sem estudar. Eu vou esquecer um pouco, eu vou andar para trás. Quando eu estudo todo dia, o que eu estudei ontem está muito fresco ainda, então fica muito mais fácil para que eu consiga ter uma evolução. Quem estuda todos os dias, sem pausa, domingo a domingo, durante 12 semanas, aprende muito mais do que uma pessoa que estuda 1 vez por semana durante 10 anos. Eu posso te garantir. Não só pelo tempo, que é maior, mas pelo tempo com qualidade, que é o método correto, e com a constância de todos os dias. Os 3 segredos são a constância, o método e o tempo. E nesse curso nós temos os 3. Teremos o melhor método. Eu te garanto que nesse curso eu vou te dar as melhores ferramentas para que você aprenda inglês. Agora, as outras 2 dependem de você, que é o seu tempo, todos os dias, 3 horas por dia, e essa constância, que seja
Todo dia, sem parar, sem folga, faça chuva, faça sol, faça neve, faça o que for. Todo dia eu faço e eu não paro até eu conseguir. Eu vou mais além. Tudo o que você quiser aprender na sua vida é capaz que você fique bom nisso em 12 semanas, desde que você faça 3 horas por dia, todos os dias. Eu converso com meus amigos poliglotas e tem uma amiga minha que ela fala 7 idiomas que nem eu. Não, desculpa, ela fala 6 idiomas que nem eu. Eu falo 7, ela fala 6. Só não fala catalão do que eu falo. E ela falou assim pra mim: Andrei, esse seu curso de inglês 12 semanas, ele é mentiroso. Eu falei: por que, querida? Porque é muito fácil aprender inglês em 12 semanas. Qualquer pessoa conseguiria aprender inglês em 12 semanas. Claro, ela é poliglota, ela tá acostumada a aprender idiomas assim. Aí eu falei: como assim? Qualquer pessoa que pega pra estudar 3 horas por dia, em um mês ela fala o idioma. E tudo bem, no universo dos poliglotas isso é verdade. Eu podia fazer que era um curso de inglês em um mês. Eu acho que até pelo marketing seria mais fácil aprender esse curso. Mas eu pensei, olha, nem todo mundo está acostumado a estudar, nem todo mundo vai conseguir realmente em 4 semanas ficar fluente. Alguns vão, outros não. 12 semanas é um tempo que até o cara mais lento conseguiria ficar fluente. E assim, eu conheço, por exemplo, o Ryan, já falei dele em outro vídeo. O Ryan, ele foi morar comigo na Ucrânia. E ele me levou para lá para que eu ensinasse para ele russo. Chegando na Ucrânia, em menos de 10 dias, o Ryan era fluente em russo. O Ryan ia pra rua, chegava nas mulheres em russo. Ele ia no bar, falava em russo. Se virava em russo. Em 10 dias. Eu demorei 4 semanas para aprender russo. E eu acho que eu fui rápido, cara. O cara aprendeu em 10 dias. Mas tem um porém. O Ryan já era poliglota, já falava 6 idiomas, já tinha um conhecimento de linguística avançado, era cara de pau. Outro ponto importante é ser cara de pau. Para aprender um idioma rápido, tem que ser cara de pau. Porque assim, cara, você tem que falar. E vou te contar um segredo. Você vai falar mal antes de falar bem. Então você tem que falar, errar algumas coisas. E tá tudo bem. Eu não tenho que esperar ser perfeito pra falar. Porque eu nunca vou falar ser perfeito, nunca vou falar bem, se não falar mal antes. Até hoje, eu cometo erros falando português, ainda mais eu que falo vários idiomas. Moro na Espanha. Quando eu vim aqui pra fazer o curso, eu falo meio espanhol no meio do curso. Pego o videomaker aqui depois. Várias vezes eu falo a palavra, opa, peraí, tá errado isso aqui, hein? Como é que é em português mesmo? E vão lá e me corrigem. Eu perguntei, por exemplo, como é que falava testemunha de Jeová. Eu falei outra coisa. Porque faz parte mesmo. Então, até hoje eu erro em português, não vou errar em outra língua. Então, assim, ser cara de pau é importante. O ponto é, se o Ryan conseguir aprender em 10 dias, eu poderia lançar um curso falando russo em 10 dias? Poderia, eu tenho um case. Mas eu preferi ser um pouco mais precavido, um pouco mais prudente e falar, eu não quero fazer também em 4 semanas, que talvez a pessoa que não aprende em 4 semanas aprenda em 6. Ela fique chateada porque ela aprendeu em 6 semanas. Então, eu vou fazer em 12 semanas, que eu tenho certeza que todo mundo consegue em 12 semanas. E uma coisa que me deixa bastante emocionado ou incomodado é o seguinte, inglês em 2 anos é mais difícil que aprender do que inglês em 12 semanas. Porque a chance de eu desistir em 2 anos, ela é muito maior do que eu desistir em 12 semanas. 12 semanas focado que eu consigo, ótimo. Se eu fizesse 1 hora por dia, ou meia hora por dia, ou 3 horas por semana, espaçadas, durante 2 anos, talvez alguém conseguiria aprender. A grande questão é que em 2 anos, a chance de você ter uma mudança de prioridade, uma mudança de rumo, algum problema que faça você esquecer o curso, ou deixar de lado, é muito maior. Não vale a pena. Quer aprender alguma coisa na sua vida? 12 semanas ininterruptas. Com o método certo e a intensidade certa. Todos os dias, domingo a domingo, sem parar. Essa é a melhor maneira de aprender alguma coisa. Então, por que você não aprendeu inglês até hoje? Método equivocado, ensinar a vida inteira um método ruim. O tempo provavelmente não foi o tempo suficiente. E a intensidade provavelmente não foi a intensidade adequada. Se você fizer a técnica certa, no tempo certo, com a intensidade certa e ainda for cara de pau, não tiver medo de errar, eu te garanto que 12 semanas para você vai ser muito tempo. Seja bem-vindo ao curso em inglês 12 semanas. Nos vemos no próximo vídeo.